Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele nem os pais deles pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vá lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam sim, é ele. Outros afirmavam que não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vá a Siloé e lava-te. Então fui lavar-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Esse é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interroga-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interroga-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que fez? O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espan- Espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto,
Ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto aos olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulso. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante de algo bom que Jesus fez um cego de nascença voltar a enxergar. Voltar a enxergar, não, enxergar. Porque se ele é cego de nascença, ele nunca enxergou. Então, Jesus faz com que este cego enxergue. Um cego de nascença em dia de sábado. E por esse motivo, as autoridades religiosas quiseram ali fazer uma investigação para ver se tudo era isso mesmo que as pessoas diziam, se ele era verdadeiramente cego de nascença ou não, ou se era uma fraude. Quando eles viram que ele era realmente um cego de nascença, foi interrogar os pais dele e ele afirmou, todos afirmaram que era um cego de nascença. Aí eles não tinham mais o que dizer, mas mesmo assim eles não receberam isso de coração aberto. Eles queriam matar Jesus porque diziam que Jesus era um pecador que fazia as coisas em dia de sábado, fazia trabalho em dia de sábado. E o próprio cego diz que Jesus sim era um homem de Deus, porque um homem de Deus não podia fazer tais milagres. Se ele fosse um pecador, ele não podia fazer tais milagres. E ele acreditou em Jesus. E quando encontrou-se com Jesus e Jesus afirmou que ele era o Filho de Deus, ele se prostrou diante de Jesus e ali com certeza entregou a sua vida a Jesus e passou a ser discípulo de Jesus. Acreditar que Jesus sim era o Filho de Deus, o Messias que deveria vir, o Salvador. E nós temos que abrir o nosso coração para as coisas de Deus. Sabemos que Deus opera no meio de nós. E nós temos que ser sensíveis a isso. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos dar essa sensibilidade, para a gente verdadeiramente enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque da mesma forma que Deus opera no meio de nós, o inimigo também. O inimigo está por aí, furioso, querendo colocar em xeque, colocar por terra as coisas de Deus. Mas ele não consegue, porque Deus é poderoso, Deus é Deus,